Conheçam agora o nome Yahushua, o nome sem adulterações, sem alterações, sem invenções, sem interferência cultural pagã nenhuma. Estamos sendo separados das heranças babilônicas, cristãs, católicas, por Yahushua. Veja este vídeo e pesquise sobre o assunto, para o seu próprio bem e do seu próximo. Se o Messias nasceu em Yelchoru, nome pagão Israel, ele era um Yahudim, nome pagão judeu, e falava hebraico. Por que então deram-lhe um nome greco-romano? O nome Jesus, Jesus. A Igreja de Roma compôs um nome blasfemo para o Redentor, a partir de nomes de divindades gregas e romanas. Para isso juntaram o J, de Júpiter, e Jesus, deus das florestas da Gália Antiga, o qual fazia parte de uma trindade divina, Jesus, Teutates, Taranis, deuses aos quais se ofereciam sacrifícios humanos. Para a seita, este tal Jesus era um deus romano, considerado o terrível Jesus, por ser o deus dos trovões, do raio e da tempestade. Os gregos escreveram o nome Iesous, que também foi formado por duas divindades pagãs, Io, a amada de Zeus, e Zeus. Além do mais, o nome Jesus, quando escrito em hebraico, daria Jesus, o qual teria um significado blasfemo assim: G igual in, igual Deus, e a palavra sus igual cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria Deus é cavalo, ou simplesmente Deus cavalo, referência a uma divindade pagã. Realmente existem vários sites afirmando que o nome do Messias seria Yehoshua, Yeshua, Tupã, Isa, Jesus, Iesous, Iesu, Olorum, etc. Já em relação aos idiomas falados no mundo, é notável a total diferença idiomática para citar o único nome que o Messias possui. Veja: Jesus, albanês, Jesus, galego, Jesus, romeno, Jesus, tagalo, Xujeexu, vietnamita, Jesus, croata, Iesu, swahili, Jesus, sueco, Jesus, italiano, Jesus, francês, Jesi, coreano, haitiano, Iesu, galês, Jesus, finlandês, Isa, turco, Alpa, armênio, Isa, malaio, Yosa, irlandês, Isa, indonésio. Isto de fazer o mundo acreditar que o Messias pode ter mais de um nome, é com certeza uma das maiores armadilhas do inimigo. Hoje podemos, por exemplo, notar facilmente pessoas afirmando que não importa o nome do Messias, mas sua autoridade e caráter, e estas mesmas pessoas costumam se justificar dizendo algo como: Maria é a tradução de Maria, ou João é a tradução de João. Primeiramente, estas pessoas que afirmam tal preceito não compreenderam que nomes próprios não são traduzíveis, mas transliteráveis. Jamais poderíamos chamar o ator americano Nicolas Cage de Nicolau Gaiola, pelo simples fato de que, se os nomes próprios fossem traduzidos, eles perderiam seu real significado. E em se tratando do nome do Messias, o significado de seu nome é de bênção, pois Yahushua é igual Yahu, nome do Pai, mais Shua, salvação, ou seja, Yahushua é igual Pai da salvação. Veja este verso. Veja o nome corrompido como em Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yahushua, que foi corrompido como Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba o porquê do Criador ter escolhido este nome para seu filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. As supostas versões traduzidas para os nomes sagrados é um erro tremendo, pois os nomes perderiam sua originalidade. Agora imagine, por exemplo, se alguém fosse condicionado a crer quando criança que o nome do Messias fosse Satã. Com certeza esta mesma pessoa, quando adulta, estaria crendo que realmente estava falando o nome original do Messias. Mas sabemos que isto não seria verdade. Eu me pergunto, se o nome do Messias não importa, então por que estas pessoas não põem em seus filhos o nome Beelzebu, ou Satanás? A resposta para isso é muito simples. Todos sabem da importância que um nome tem. Quem dirá o nome daquele que é único para nos salvar? Lembrando também, se no Brasil você se chama José, seu nome não será Yohuzaf, pois os dois são nomes diferentes, e não traduções. Da mesma forma é o nome do verdadeiro Messias, Yahushua. A tradução de Yahushua não é Jesus. O nome do Messias não pode ser modificado e adulterado. Veja os crimes contra o nome do Criador. Se estudarmos à luz das Escrituras, a identificação pelo nome é fundamental para nossa invocação e nossa consequente salvação. Se não identificarmos e invocarmos corretamente, não podemos esperar salvação, pois em nenhum outro
a salvação. E o único que nos pode realmente salvar precisa ser identificado por nós com exatidão, uma vez que seres espirituais invisíveis só podem ser identificados pelos seus nomes, e nada mais. Assim, é fácil entendermos a grande preocupação e trabalho que os seres espirituais malignos empreenderam num grande esforço para ocultar, corromper e fazer todo o possível para que o nome do Criador e do seu Messias não fossem mais cogitados ou sequer conhecidos. Para isso, o alvo deles se tornou as Sagradas Escrituras. Só o Tanakh, Antigo Testamento, possui originalmente perto de 7.000 ocorrências do nome do Criador. Este foi o primeiro grande alvo das hostes malignas, fazer sumir das Sagradas Escrituras todas as quase 7.000 ocorrências do nome do Criador. Conseguiram em parte este objetivo por meio dos tradutores corruptos. Muitos utilizaram a forma corrompida Yahvé, ou Javé, outros utilizaram a forma corrompida Yehová, ou Jeová, e a maioria simplesmente substituiu todas as ocorrências do nome pela palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, a entrada dos impostores. Ora, o que é o trabalho iníquo de um impostor? É simplesmente colocar-se no lugar do verdadeiro, e fazer-se passar pelo verdadeiro, de modo a receber as honras do verdadeiro, e ser cultuado como se verdadeiro fosse. Qualquer que se faz passar por outro, está, de fato, desejando usufruir de algo que o outro possua, ou mereça, ainda que o impostor não possua e não mereça nada. Com relação a seres espirituais invisíveis, o trabalho do impostor fica extremamente facilitado. Como a única identificação existente para seres espirituais são os seus nomes, é simples entendermos que ao substituir o nome verdadeiro pelo nome de um ser maligno, fica o impostor estabelecido diante de todos os que forem enganados por tal substituição. Esteja certo nós, que estamos à procura da verdade, que nenhum dos nomes substitutos do verdadeiro é apenas um nome inventado ao acaso, mas representa sempre o nome ou referência a um ser maligno impostor que ali se colocou com o intuito de ocupar aquela posição por usurpação, e receber indevidamente aquilo que pertence ao verdadeiro Criador. Afinal, desde o princípio, o que as hostes malignas sempre desejaram foi serem como o Criador. Pela soberba de seus interiores. No reino espiritual, identificamos os seres espirituais pelos seus nomes, e fica muito claro que ao invocarmos um nome diferente, estaremos invocando um outro ser espiritual, pois cada nome se refere a um ser espiritual. Por isso, ficou muito simples para os seres malignos se colocarem como impostores, apenas usando os tradutores corruptos das Sagradas Escrituras, para corromper, ocultar ou substituir os nomes verdadeiros. Veja os nomes e títulos onde os impostores entraram. Senhor. O mais comum de todos é o título Senhor, escrito com todas as letras maiúsculas, no Antigo Testamento. Ou, Senhor, escrito apenas com a primeira maiúscula no Novo Testamento. Ora, a palavra Senhor, seja escrita da forma que for, é a tradução literal do hebraico Baal, que é o nome do ídolo com o qual o povo judaico mais adulterava. Por meio dos tradutores corruptos, este ser maligno Baal substituiu todas as ocorrências do nome do Criador nas escrituras traduzidas, de modo a que as pessoas passassem a invocar Senhor continuamente, em vez de invocar o nome do Criador Yahu. Se você tem em casa a Bíblia de Almeida, ou a Bíblia de Genebra, é fácil verificar que o nome do Criador simplesmente foi extirpado de lá, sendo substituído pela palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. Para alguém que minimamente conheça um pouquinho de hebraico, perceberá que em hebraico não há diferenciação de maiúsculas e minúsculas. Além de saber também que Baal é o nome de um ídolo muito cultuado pelo paganismo judaico, em seus desvios, conforme relatado nas Sagradas Escrituras. El, ou Elohim. Os cultos mitológicos pagãos primitivos possuíam um ídolo chamado El, que também origina a forma corrompida Elohim. Afirmam os relatos mitológicos pagãos que El vinha a ser pai de Baal. Para os que já são de alguma forma familiarizados com as escrituras, irão perceber que o nome Beelzebu, um dos nomes malignos referidos nas escrituras, tem, na verdade, origem em Baal-zebu, cujo significado é Senhor das Moscas. A forma correta do título escritural original que se refere ao Criador é U, ou Urim, e não El, ou Elohim. A palavra original Urim possuem o significado de o ser soberano criador. A forma U é a forma singular pura. A forma Urim é uma forma que pode tanto ser usada para o singular como para o plural, exatamente como ocorre com a palavra lápis em português. Um lápis, dois lápis. A forma original U, I,
Urim foi facilmente corrompida para El e Elohim, de modo a introduzir o impostor El nas invocações dos incautos, e receberem o impostor como se verdadeiro fosse El Shaddai, pelas razões já explicadas acima acerca de El. Essa forma muito popular em algumas religiões é idolátrica, pela inserção de um nome de ídolo, além de corrupção da forma original. A expressão correta hebraica é o Shodai, que significa o ser eterno criador suficiente para prover salvação. Muitos ouvem essas expressões e as repetem, sem se preocuparem com seus reais significados e origem. Yehová, ou Jeová, o real significado dessa palavra, em hebraico, é destruição, e é óbvio, corresponde a um ser espiritual maligno de destruição. Aqui este impostor passa a ocupar o lugar do verdadeiro Criador nas páginas das Escrituras traduzidas, valendo-se do fato já estudado do uso errado dos massoréticos, com o objetivo de ocultar a pronúncia do nome. Já vimos isso na parte anterior deste vídeo. Esta forma decorre apenas da concatenação do tetragrama, 4 consoantes que compõem o nome do Criador, com os sinais massoréticos, vogais, da palavra Adonai, Yahweh. Esta forma nada mais é do que a concatenação do tetragrama com as vogais, massoréticos, da expressão Hashem. Aqui nota-se a presença tanto do ídolo Shemiramis como uma invocação ao ídolo Yah. Perceba a sutil, mas importante, diferença entre Yah e o verdadeiro, Yahu. Alguns tentam explicar este falso nome recorrendo ao verso 14 de Êxodo 3, onde o Criador diz, eu sou o que sou, ou mais precisamente pela ortografia hebraica, eu serei o que serei. Como o nome do Criador, Yahu, foi removido do verso 15, muitos passam a interpretar erroneamente que essa expressão seria o nome do Criador, quando, de fato, à luz da correta leitura e interpretação, o Criador está apenas apresentando o seu mais importante atributo, antes de apresentar o seu nome. No verso seguinte, o verso 15. Você não encontrará o nome do Criador em Êxodo 13:15 a menos que procure numa Bíblia hebraica, e consiga perceber o engano ao qual os tradutores têm submetido você até o dia de hoje. Eu sou o que sou, é um atributo do Criador. E, Yahu, é o nome do Criador. São coisas diferentes. Deus. Este título é o mais usado de todos, sem dúvida. Contudo, poucos se preocupam com seu significado ou origem, sendo assim enganados e iludidos pelo ser espiritual maligno que se coloca como impostor, para usufruir indevidamente daquilo que pertence somente ao verdadeiro Criador Yahu. Esta palavra na língua portuguesa é proveniente direta do ídolo Zeus da mitologia pagã grega. Os linguistas afirmam que é das evidências mais rudimentares a origem desta palavra em Zeus, sendo Zeus, Deus, e Deus, foneticamente, uma única palavra e um único nome de ser maligno. As três começam com consoantes de mesma forma fonética, são seguidas de ditongos idênticos, e terminam pela mesma letra. Em termos espirituais, invocar Deus é o mesmo que invocar Zeus, porque a forma com que é escrito pouco importa, quando o que importa é o que pronunciamos com os nossos lábios. Lembre-se sempre de que nomes são um conjunto de sons, ou fonemas, e não um conjunto de letras escritas. A forma original ou Urim, foi traduzida por esta palavra Deus, em todas as suas ocorrências, introduzindo assim, dissimuladamente, o ídolo Zeus, como impostor do verdadeiro Criador Yahu, God. Em inglês, um outro ser espiritual entrou como impostor. A palavra God, em inglês, nada mais é do que a presença do impostor, o ídolo caveira. Sua origem é de Got, do nome relatado nas escrituras como Gólgota. Gólgota, em hebraico, é Golgotha, ou, como as próprias escrituras relatam, o lugar da caveira. Desta palavra Got, é que se originou a palavra God, em inglês, também muito popular para os que a pronunciam, sem nem ao menos terem a menor noção do que estão invocando sobre si mesmos, sobre suas famílias e sobre seus amigos. As escrituras sagradas já nos alertaram. Meditem nesta passagem a seguir. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Vou deixar na descrição deste vídeo os links dos vídeos, onde um especialista em línguas antigas explica mais detalhadamente. Mas veja, vale muito a pena. Confesso que fiquei meio confuso, pois fui condicionado a vida toda a acreditar que o nome do Criador e do Messias eram nomes adulterados e pagãos. Isso se meus estudos estiverem certos. Se gostou deste vídeo, já sabe, deixe seu like,
Compartilhe, comente, se inscreva. Um forte abraço. Valeu! Muito tem se falado acerca de um tal planeta chamado Nibiru, que poderá se chocar com a Terra. Tem se falado também que ele é o segundo Sol, que foi avistado em alguns lugares pelo mundo. Outros falam que seu choque com a Terra está profetizado em Apocalipse 8 e 10, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Mas, espere um pouco. A palavra. Milhões voltando para a originalidade escritural. Nomes adulterados, corrompidos, são aqueles nomes próprios que, ao invés de receberem as transliterações de acordo com a sua originalidade, foram falsamente traduzidos, modificados no percurso da sua origem até a língua em questão, no caso o português. Poder-se-ia exemplificar com outros idiomas, mas a principal e mais grave das adulterações envolveu nomes escriturais. Não se traduz nomes próprios. Não existe letra J no hebraico arcaico, no grego ou no latim, veio depois do século XV. Uma demonstração inequívoca de má-fé. Uma tentativa satânica aniquilada. Hebreus 2,14. De receber adoração. Por fim, Ra-Satã levou-o a um sítio muito alto, e mostrou-lhe as terras do mundo e toda a sua riqueza. E disse: tudo isto te darei se te ajoelhares e me adorares. E o Messias disse: vai-te, Ra-Satã, as escrituras mandam, adorarás somente Yahuwah, teu Criador eterno. Só ele prestarás culto. Então, Ra-Satã foi-se embora, e os anjos vieram e serviram a Yahushua. Antes de citarmos aqui vários nomes que foram adulterados pelos tradutores irresponsáveis, precisamos deixar bem claro que o retorno à originalidade escritural é profético, e está dentro do contexto de Atos 13:21, que trata da restauração de tudo, durante o tempo em que Yahushua estará aguardando o dia da sua volta. Nem Satanás, com todas as suas artimanhas, conseguiu impedir a volta às sagradas escrituras originais, mostrando ao mundo o controle absoluto de Yahuwah. O título Deus, em grego Theos. A origem da palavra Deus é da palavra raiz, Zeus, o qual era o ídolo maioral da mitologia grega. Por tradição, os homens têm adotado um nome próprio de um ídolo, isto é simplesmente a adaptação permissiva, o que é muito perigoso, porque leva à idolatria, quer se perceba ou não. Há 2.300 anos os leitores da Bíblia nas línguas ocidentais vêm chamando o Criador pelos nomes com os quais seus ancestrais denominavam seus ídolos. Obviamente, com o tempo, os nomes Deus, ou Senhor, encheram-se na cristandade de significações bíblicas. O nome Jesus não é, absolutamente, de origem judaica, mas sim, greco-romana. O nome do Filho do Altíssimo é Yahushua, um nome sagrado e hebraico, pois Yahushua era hebreu, filho de pai Yahudi, e a língua que Yahushua falava era o hebraico, embora alguns afirmem que também o aramaico, o que nos deixa dúvidas. O hebraico é a língua nascente escritural. No latim primitivo, Jesus Cristo era escrito Jesus Christus. O V tem som de U. Nesse nome está contido, na forma de anagrama, o nome da suprema divindade da mitologia grega Zeus. Vejamos, Jesus. Suprimindo-se o S central, temos Zeus, ou Zeus. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, é triste mas verdadeiro, o nome de nosso Criador e de seu Messias também foi traduzido. Para ser fiel ao original na tradução das Escrituras, os tradutores deveriam zelar para que os nomes fossem transliterados, não traduzidos, de forma que os nomes corretos fossem conservados, especialmente os de nosso Criador e de seu Messias. Mas, infelizmente, isto não aconteceu. Os nomes também foram traduzidos e, como efeito, adulterados, suprimidos ou substituídos, trocados por diferentes nomes de ídolos pagãos e até mesmo nomes blasfemos. Este é o meu nome eternamente, pelo qual serei chamado e lembrado de geração a geração. Êxodo 3.
13 a 15. Os nomes hebraicos começados ou terminados em U, ou Yahu, referem-se ao Altíssimo. Exemplos: Oliahu, Elias, significa Yahu é supremo. Kozukiu, Ezequiel, significa o supremo é minha fortaleza. Yarmiyahu, Jeremias, Yarmi, mas Yahu, é igual Yahu é exaltado. Nauhem Yahu, Neemias, Nauhem, mas Yahu é igual Yahu conforta. E Ezequiel, Ezequias, e Ezek, mas Yahu é igual minha força. Yashua Yahu, Isaías, Yashua, mas Yahu é igual salvação de Yahu. Hanan Yahu, Ananias, Hanan, mas Yahu é igual gracioso. É Yahu, Aod Yahu, Obadias, Aod, mas Yahu, é igual servo de Yahu. Zoshar Yahu, Zacarias, Zoshar, mas Yahu é igual lembrado de Yahu. Nomes que foram adulterados nas escrituras. Com o nome do profeta Oshua, Eliseu, aconteceu um fato estranho. Este nome, ao ser traduzido, foi adulterado para incluir o nome de um ídolo pagão, Zeus, o ídolo supremo da mitologia grega, também conhecido como Júpiter, na mitologia romana. Assim, o nome do profeta Oshua, que significa a salvação do Supremo, passou a ser traduzido para Eliseu, que significa Zeus é meu Supremo, tornando-se uma blasfêmia, em vez de um louvor ao Criador. Essa prática de adulterar nomes proféticos, nomes inspirados, é uma armadilha preparada pelo inimigo da verdade, substituindo-os por nomes pagãos e blasfemos. Yehosaf, José, teve seu nome trocado no Egito. Daniel, e seus 3 amigos tiveram seus nomes alterados no cativeiro babilônico. Daniel 1:7. Daniel, que significa o Supremo é minha justiça, teve seu nome mudado para Beltesazar, que quer dizer Baal, proteja o rei, o amado de Baal. Hanan Ananias, que significa gracioso é Yahu, teve seu nome alterado para Shadrach, que significa ordem de Eku, ídolo sumério, que representa a lua. Mihoshuau, Misael, cujo significado é quem é semelhante ao Supremo. Foi chamado Mesache, que quer dizer quem é semelhante a Ku, ídolo lua. Ozoriahu, Azarias, cujo nome significa Yahu tem ajudado, recebeu o nome de Obed-Nego, cujo significado é servo de Nego, ídolo caldeu, também chamado Nebo, símbolo do fogo. Adulterando seus nomes, Satanás tentava afastar as criaturas de seu relacionamento com o Criador, fazendo com que seus nomes, que antes eram um louvor ao Altíssimo Supremo e Criador, se tornassem uma afronta ao Altíssimo. Em tempo, é indispensável lembrarmos de que os nomes mudados de Yahu, o Supremo é minha justiça, para Daniel, que quer dizer Baal, proteja o rei, o amado de Baal, bem como de seus 3 amigos, jamais os impediram de continuarem fiéis a Yahu. A fidelidade desses jovens estava mais ligada a Yahu do que aos nomes. Agora nós, que estamos despertando desse engano, creio que a melhor forma de nos relacionarmos perfeitamente com a Trindade Suprema usando títulos que não são pecaminosos. Por exemplo, Pai querido, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Altíssimo, Eterno. E os mesmos procedimentos em relação ao Filho e ao Espírito Santo. Cuidado com as colocações exageradas que acabam exaltando a Satanás. José também não era seu nome original, e todos sabemos do seu testemunho. Eu pessoalmente, nos próximos vídeos, não irei mais citar o nome Deus ou Jesus, ao invés direi Pai Eterno, Criador e Messias. Pelo que nós vimos nesses 2 vídeos sobre o assunto, com quase 100% de certeza, esses deuses pagãos foram infiltrados dentro das escrituras pelos padres romanos e os tradutores de má fé. Creio que Pai Eterno, Criador e Messias, Pai querido, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Altíssimo, Eterno, é a melhor forma de dizer. Porque de nada adianta, se nós invocarmos Baal, Jesus, Deus, ou Zeus. Queria deixar uma observação aqui sobre este tema. E também alertar, para que vocês pesquisem mais sobre este tema, e pesquise profundamente. Porque, creio que com estas e outras informações que já descobrimos até agora, seja só a ponta do iceberg. Por que estou falando isso? Porque se eles contaminaram os nomes, creio que tenham mudado algo dos textos também. Como já disse no primeiro vídeo, não acreditem no canal, mas pesquise por você mesmo. Sei que uma verdade quando vai ao contrário do que estamos condicionados, ela dói. Mas lembre-se, a verdade dói,
mas liberta também.